Você já imaginou uma pessoa viver na Terra e nunca experimentar a morte? Parece algo impossível, mas a Bíblia relata a história de um homem que teve exatamente este destino. Enquanto todos os seres humanos enfrentam o fim da vida, existe um personagem bíblico que desapareceu de maneira misteriosa e extraordinária. Sua história atravessou gerações e continua despertando curiosidade até hoje. Esse homem se chamava Enoque. Seu nome aparece em uma das partes mais antigas das Escrituras, muito antes do nascimento de Abraão, Moisés ou Davi. Em uma época marcada por violência e corrupção, Enoque se destacou por sua fé e por sua proximidade com Deus. Sua vida foi tão diferente que acabou recebendo um privilégio único na história da humanidade. No livro de Gênesis, encontramos uma sequência de genealogias que descreve o nascimento e a morte de várias pessoas. A fórmula é praticamente sempre a mesma. O texto informa quantos anos a pessoa viveu, quantos filhos teve e termina dizendo "e morreu". Essa repetição acontece diversas vezes, criando um padrão que parece inevitável para toda a humanidade. Mas quando chegamos à história de Enoque, algo muda completamente. Em vez de dizer que ele morreu, a Bíblia apresenta uma declaração surpreendente. O texto afirma que Enoque andou com Deus e de repente deixou de existir entre os homens porque Deus o tomou para si. Essa frase curta se tornou uma das mais misteriosas de toda a Bíblia. A expressão andou com Deus não significa que Enoque caminhava fisicamente ao lado do Senhor. Ela representa uma vida de comunhão, obediência e relacionamento constante com Deus. Em um mundo que se afastava cada vez mais dos valores divinos, Enoque escolheu seguir um caminho diferente. Sua fé o tornou uma exceção em meio à multidão. A Bíblia informa que Enoque viveu 365 anos. Embora esse número pareça enorme para os padrões atuais, era relativamente comum para as primeiras gerações descritas em Gênesis. No entanto, o mais importante não foi a duração da sua vida, mas a maneira como ele viveu. O destaque do texto não está nos seus anos, mas em sua intimidade com Deus. Muitos séculos depois, o Novo Testamento volta a falar sobre Enoque. Na carta aos Hebreus, encontramos uma explicação ainda mais clara sobre o que aconteceu. O texto afirma que pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Em outras palavras, ele foi levado por Deus antes que pudesse experimentar aquilo que acontece com todos os seres humanos. Essa declaração impressionante transformou Enoque em um dos personagens mais fascinantes da Bíblia. Sua história ocupa apenas alguns versículos, mas o seu impacto é gigantesco. Afinal, estamos falando de alguém que rompeu um padrão que acompanha a humanidade desde o início da história. Ele se tornou um símbolo de fé e fidelidade. Além de sua proximidade com Deus, Enoque também é conhecido por suas profecias. A carta de Judas registra uma mensagem atribuída a ele. Nessa profecia, Enoque anunciava que Deus viria para julgar a impiedade e estabelecer a sua justiça. A história de Enoque também nos ensina uma lição importante sobre perseverança. Ele não recebeu esse privilégio por acaso. Antes de ser levado, passou séculos vivendo uma vida de fé e obediência. Seu exemplo mostra que o relacionamento com Deus é construído diariamente, através de pequenas escolhas feitas ao longo da vida. Vivemos em uma época cheia de distrações, preocupações e desafios. Muitas vezes é fácil perder o foco naquilo que realmente importa. A vida de Enoque nos lembra que a comunhão com Deus deve ocupar lugar central em nossa jornada. Seu exemplo continua relevante mesmo milhares de anos depois de sua existência. Talvez o maior mistério não seja como Enoque desapareceu. Talvez a pergunta mais importante, como ele conseguiu desenvolver uma fé tão profunda em um mundo tão corrompido. Essa é a verdadeira mensagem que atravessa os séculos. Mais do que entender o seu destino, devemos compreender o seu exemplo. Enquanto muitas pessoas são lembradas por conquistas, riquezas ou poder, Enoque ficou marcado por algo muito maior. Ele foi conhecido como alguém que andou com Deus. Seu nome permanece vivo porque a sua história fala sobre fé,
confiança e intimidade com o Criador. E assim termina a trajetória do homem que nunca morreu segundo a Bíblia. Uma história cercada de mistério, mas também de inspiração. Sua vida continua despertando perguntas e reflexões em milhares de pessoas ao redor do mundo. E talvez essa seja a razão pela qual a sua história nunca foi esquecida. Afinal, mais impressionante do que não ter morrido foi a maneira extraordinária como ele viveu com Deus.